Sejam bem-vindos a mais um episódio do APMcast, um videocast da Associação Paulista de Medicina e que, em sua primeira temporada, traz entrevistas com grandes nomes da medicina. Eu sou o Everaldo Porto Cunha, diretor de comunicação da APM, e converso hoje com João Sobreira de Moura Neto, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina. Sobreira, como é conhecido por nós, seus amigos, permita-me já me incluir nesse rol de amigos, eu queria lhe agradecer por estar aqui hoje em nosso videocast e conte um pouquinho da sua história, porque o nosso interesse, Sobreira, é entrevistar pessoas que se destacam no exercício profissional, não só do ponto de vista acadêmico, assistencial, não só do ponto de vista associativo, sindical, conselhal, etc., mas interessa-nos particularmente conhecer o homem, a pessoa João Sobreira de Moura Neto. Nasceu aonde, cresceu aonde, brincou aonde? Como foi Fique à vontade. Muito obrigado, Porto, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui conversando com você, que, além de colega, é um amigo. Você sabe disso. A nossa relação ela transcende o nosso convívio aqui na Associação Paulista de Medicina. Foi um dos prazeres que eu tive e tenho é de ter conhecido você, de ter esse convívio. E a APM é isso, é o convívio com os colegas, é a gente sentir que está fazendo alguma coisa pela profissão. Bem, eu nasci no Rio. Carioca. Sou carioca. Em 1953, meus pais são de origem do Nordeste, Pernambuco. Meu pai tinha vindo para São Paulo, e aí é um detalhe interessante. Ele veio com a mãe para São Paulo inicialmente, eles casaram aqui em São Paulo, e provavelmente a minha mãe ficou grávida de mim aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, que eles ficaram num hotelzinho uns meses, e era 339, quase em frente à PM, que já existia nessa época. Eles vieram em 1952, Exato. Eu nasci em 1953, mas nessas alturas a mãe da minha mãe, a minha avó materna, estava morando no Rio, com uns tios, umas tias, e a minha mãe não se deu muito bem com o frio aqui. Eles iam ficar aqui, meu pai trabalhava na Sul América Seguros, era contador, e aí ele pediu transferência para o Rio. Então eu nasci no Rio, mas fui gerado em São Paulo. Então eu tenho aqui digamos assim, um vínculo afetivo, embrionário, né? Embrionário com São Paulo. Com São Paulo. E foi isso. Meu pai, então, depois, a gente na infância, a gente vive a vida dos pais, né? A gente acompanha, né, os pais. E meu pai, então, trabalhava na Sul América, e em 1954, eu estava com 1 ano de idade, ele foi trabalhar na fundação, foi fundada a Petrobras, e ele foi ser contador da Petrobras, isso no Rio já. Depois disso, uns anos depois, ele foi transferido para Belém do Pará, onde eu passei dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade, quando retornamos para o Rio de Janeiro. Ele continuou na Petrobras, onde se aposentou e ficou lá no Rio mesmo. E eu estudei em colégio de padres, lá no Rio, no Colégio de Santo Antônio Maria Zacaria, que era a ordem Barnabitas. Era só colégio de padre ou era seminário? Só não, colégio de padre, era externo. Sei. Não tinha internato, não. Era um colégio, meu pai, família religiosa e tal, e católica e tal, mas eu sempre estudei em colégio de padres, desde o início. E nunca despertou assim, o interesse pela vida eclesiástica? Eu tenho até um tio que era frade, lá em Recife. Mas eu nunca tive despertou, né, essa vocação, essa motivação, né? Inclusive nem religiosa, eu nunca fui muito religioso formal, né, aquela religiosidade. Eu tenho uma religiosidade, eu não sou praticante, mas tenho uma sólida formação da ética católica. Terminado o ciclo colegial, né, eu fiz vestibular. Na época era o vestibular unificado. Né,
Sesgran Rio. Ciclo básico. Era, o chamava Sesgran Rio, era um vestibular de todas as faculdades de medicina do estado. E eu fui classificado para Volta Redonda. Fui na classificação, na época eram poucas as faculdades e muita gente para fazer, né? E na época eu fui classificado para lá e fui. Isso já em 1972. 72, né? Isso, 73, 72, eu fui para lá. Como era próximo ao Rio, né, dá 100, 110 quilômetros, eu passava a semana lá e o fim de semana eu vinha para o Rio para trazer a roupa para minha mãe lavar. Mais ou menos. A maioria dos colegas eram do Rio também, vínhamos juntos e trazia, minha mãe botava lá e tal, sempre levava um doce, alguma coisa para reforçar lá a alimentação do filho, né? Essa história é muito conhecida. É muito conhecida, né? Muito comum, né? É comum. E lá também fiz muitas amizades, é uma coisa para a vida toda, né? Você sabe, a gente, com esses colegas que a gente tem da faculdade, formam um vínculo assim para toda a vida, né? Porque é um momento de transformação mesmo, você é quase um garoto, né? Chega e você sai já um profissional, já pensando na vida, né? E durante a faculdade eu conheci, logo no início, no bairro dos Calouros, eu conheci uma colega de turma e começamos a namorar. Então eu passei a faculdade, não digo casado, mas assim, meio comprometido no período, né, do curso com essa colega. E só no fim da faculdade que acabou que nós viemos para o Rio e para fazer residência. Na época não, internato ainda, e aí nessa época houve, nos desvinculamos. E durante a faculdade, eu entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria. Legal. Porque eu gostava muito da coisa da psicanálise e tal, na verdade eu pensava em fazer psicanálise. Só que nessa época, a psicanálise não era permitida, a Sociedade Brasileira de Psicanálise ela não admitia não médicos, como hoje admite psicólogos de formação lacaniana. Tem uma série de cursos de formação que são admitidos pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ou seja, a psicanálise era uma prerrogativa do médico. Por isso até que eu fui fazer medicina. Eu digo, não, eu quero ser psicanalista, gostava de Freud e tal, Jung, gostava dessas leituras e digo, então vou fazer medicina para poder me habilitar para ser psicanalista, né? Só que você tinha que fazer, na época, você tinha que fazer primeiro psiquiatria para depois fazer a psicanálise. E foi assim eu fiz, entrei na faculdade e tal, e durante o curso eu fiquei como auxiliar psiquiátrico numa casa de saúde psiquiátrica que tinha em Volta Redonda. E durante esse tempo eu me decepcionei um pouco com a psiquiatria, não com a psicanálise. Me decepcionei com a psiquiatria, não com a psiquiatria, com a forma como era aplicada. Né? Ô Sobreiro, você abandonou a psicanálise e a oftalmologia. Como surgiu? Como surgiu? Você queria enxergar melhor o mundo? Olha, rapaz, eu fiquei meio perdido depois que porque eu não tinha assim essa vocação. Gostava do contato com as pessoas, mas não tinha assim essa visão médica, organicista, vamos dizer assim, física. Minha coisa era mais filosófica, psíquica e tal. Então eu fiquei meio perdido. Mas essa namorada, ela chegou para mim e disse, vamos fazer uma coisa que seja assim, que seja bonita e que seja a prática seja mais tranquila. Isso foi que ela resolveu isso aí. E aí, justamente nessa época nós tivemos aula de oftalmologia, na cadeira tínhamos na faculdade, um professor muito bom, Juliano de Rezende, e ele nos inspirou. A gente estava meio naquela, não sabia, ela também pensava em fazer dermatologia, mas ela não queria também fazer algo assim mais pesado. Tal. E aí eu gostei da oftalmologia. Olha, isso aí eu vou partir da subjetividade, que é
que é a psiquiatria, a psicanálise, né? E vou partir para uma objetividade, porque a oftalmologia é ali, você está vendo, é muito objetivo, né? Hoje você tem muitos exames e tal, mas basicamente você tem os seus diagnósticos ali na sua mão, né? No seu consultório, a maior parte dos diagnósticos você faz ali. Hoje, naturalmente, você tem muitos recursos, muita etc, tecnologia então, mas é para na medicina, uma parte, né? só. Você não submete os pacientes a todos aquilo ali. Aquilo ali é para uma, né? Você filtra, né? E a maior parte do seu dia a dia você tem o seu diagnóstico. Então eu fui por aí, eu gostei da oftalmologia, terminando, fiz um estágio, fui para o Hospital da Aeronáutica, no Rio, no centro, e fiz lá o internato, já em oftalmologia, tinha uma parte lá, mas já voltado para a oftalmologia, que a aeronáutica ela foca muito nisso, por causa dos pilotos, né? Então eles têm o serviço de oftalmologia muito apurado, muito bem, assim, bem apoiado, né, estruturado pela entidade, né, pela aeronáutica mesmo, pela força. E fiquei lá um tempo, mas aí fiz prova, eu iria continuar na aeronáutica. Mas aí, como militar, médico militar? Ia ficar como médico militar. Tem 2 colegas que ficaram, estão hoje já se reformaram, estão indo para Brasília. Então eu ia ficar. Mas aí, nesse período, eu fiz prova para um serviço de residência muito conceituado no Rio, era o melhor na época lá. Passei, assim, nem esperava, e passei para esse serviço, chamado CEPO, Centro de Estudos e Pesquisas Oculistas Associados. O pessoal da antiga, hoje ainda existe, mas não tem mais essa mesma dimensão, essa mesma projeção que tinha na época. Os colegas mais antigos conhecem, todos conhecem. Então, tive a sorte de passar para lá, realmente foi assim, aconteceu, você não esperava, colegas muito mais, talvez mais preparados, que estavam lá à prova, eram quase 200 pessoas para 8 vagas, vinha gente do Brasil inteiro, e eu consegui passar, e o pessoal até brigava, pô, sobre isso é uma zebra, cara, como é que você entrou aí? Que o fulano, tal, na Universidade Federal, que estava lá preparado e tal. Digo, pois é, são coisas que acontecem na vida e que você... Então fiz esses 2 anos de residência, muito bem aproveitados, muito bem vividos mesmo. Não faltei um dia, tem essa... Aliás, eu acredito que na faculdade, desde durante a faculdade, eu não faltava. Não era de ficar estudando ali o tempo todo, mas sempre gostei muito das aulas, acho que aprendia muito, e orientado e tal, e na residência foi onde eu me dediquei mesmo. Mais ainda. Eu me dediquei mesmo à formação, porque eu digo, agora eu tenho que E terminou a residência, ficou lá pelo Rio? Terminei a residência. Shopping. Terminei a residência, mas ao final da residência veio um colega de registro, tinha uma clínica grande lá, veio na residência... Vale do Ribeira. Lá no Vale do Ribeira. Foi do Rio e disse, olha, vocês estão terminando a residência, eu tenho uma clínica lá, tal, e pega uma região, cidade, é uma região pobre do estado de São Paulo, mas naquela época, mas não tinha convênio, era tudo, pegava a região e tinha volume cirúrgico, pegava, era uma coisa... Não tinha convênio, não tinha nada, SUS? não tinha SUS, não tinha coisa nenhuma, pagava com banana, com batata, sei lá, mas a maioria pagava mesmo. Apesar de ser uma região pobre, é uma região que tem uma agricultura de chás, de banana, então tem pessoas que têm condições de arcar com o médico. E foi isso. Aí eu vim com um colega e disse, olha, tem lugar para 2. Tinha um amigo meu, nem queria vir olhar, achei meio triste, mas tinha um grande amigo meu, um gaúcho, que disse, eu vou para lá. E eu vim, eu digo, puxa, chamava Luiz Paulo Rossato, chama Rossato esse colega. Hoje ele está em Mato Grosso do Sul, casou, está para lá, cheio de neto. Mas na época ele disse, não, eu quero ir para cá, para lá, porque fica meio caminho andado. A família dele morava aí no Rio Grande do Sul. E como ele vinha, eu digo, puxa, muito amigo, depois então eu vou. E vim para registro.
Fiquei menos de um ano. Aí eu vinha sempre ao Rio, né? Eu vinha sempre ao Rio, porque Família morando lá, meus pais, minhas irmãs. Tinha ônibus que vinha do Paraná e ia direto, passava ônibus de Curitiba, Rio, passava lá em Registro, parava lá e eu vi. Então, comecei a vir, vinha muito para o Rio. Mas eu, assim, a cidade muito triste, sabe? Mas aí eu conheci uma menina de Santos. Aí comecei a história do amor. Mas aí voltei para o Rio, pô. Voltei para o Rio, montei um consultório na cidade lá chamada Itaguaí, com um colega lá no Rio, Itaguaí, montamos um consultório lá. Fiquei trabalhando como oftalmologista tipo um sindicato, era uma associação do pessoal da Petrobras. Já trabalhava lá dentro, tinha esse consultório lá. Mas aí já estava namorando essa moça de Santos e comecei a vir muito para Santos e tal. Digo, poxa, eu acho que eu vou ficar por aí. E em Santos, conheci uns colegas que trabalhavam no Hospital Ana Costa. Ah, vem para aí, rapaz, você está lá no Rio, ida lá, namorada aqui e tal. E aí foi isso, acabei vindo para Santos por causa dessa namorada. Aí fiquei trabalhando nesse hospital, aluguei um apartamentinho e tal, e fiquei, aí depois montei um consultório. E aí, valeu a pena? Valeu a pena, viu? Acho que valeu a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena, né? A vida, muita coisa você decide, muita coisa acontece, né? Eu não tinha programado isso, né? Mas foi o que aconteceu. E acabei ficando, não casei com ela, com essa moça. Acabei trabalhando numa outra empresa lá como oftalmologista também. Conheci uma colega médica, reumatologista, e acabou que começamos a namorar e com ela eu casei. Mas não tivemos filhos, fiquei 12 anos casado. E a vida entrei em outro relacionamento, fiquei mais 10 anos, aí a vida seguiu. E atualmente? Atualmente... Está na pista? Não estou na pista. Atualmente estou meio assentado na pista. Mas... Não tenho nem idade para estar passeando muito. Que Você me contou uma história uma vez das razões por que você não come carne vermelha. Podia contar para a gente essa história. Me emocionou. Eu quase virei vegano. Quase virou vegano. Não, eu não sou vegano, mas atualmente, contextualizando, eu só como peixe e frutos do mar. Eu passei 1 ano, 2 anos, sem comer nenhum. Era o princípio, aí é a tal história, o princípio do direito à vida. Os animais, na minha visão, todos como nós, fazem parte da natureza. Eu acho que não há esse direito do homem, com a sua inteligência, naturalmente, você tem uma cadeia alimentar. Você não vai chegar para o leão e dizer, ó, leão, essa zebra aqui não é para você comer, porque a natureza dele é aquela e existe uma cadeia alimentar, os peixes também, o maior vai ali. Mas o homem, eu acho que a diferença do homem é essa consciência, a consciência da sua existência e dos seus valores. Isso você tem vários aspectos, você vê o aspecto sexual também. Os animais não têm essa consciência. Nós temos consciência desse limite. Isso nos diferencia. Senão você tem direito a expandir seus instintos e tal. Não. Existe um freio. Existe um freio, uma limitação por consciência, por vida em sociedade. E tal. E então, você entende que esse freio é evolução. É evolução, claro. Uma sociedade primitiva ela não tem esse freio. Quanto mais primitiva, mais aberta, mais instintiva, mais os instintos, digamos, primitivos estão aflorados. E a questão do animal, isso. Eu acho que todos os animais têm direito, eu acho que é uma crueldade que se faz principalmente com os bovinos, caprinos, suínos. São animais que têm inteligência, têm sentimento. Se você for conviver, se você criá-los do convívio, você vai ver que há uma troca afetiva, são animais. E aí, por isso eu digo, principalmente esses animais, eu acho que não devem ser mortos. E aí fiquei um tempo. Só que socialmente é muito difícil. Muito difícil você conviver. Os colegas te convidam, vai churrasco, tal, daí você tem um peixe, então nada, por exemplo. A Mara, por exemplo, a minha namorada, ela não é vegana, ela
porque ela come derivados animais ainda, como ovo, porque o vegano mesmo, ele nada, nem sapato ele quer ter de couro, nada que tenha referência ao animal, o vegano ele não faz. Quem é vegano, a famosa é a Michelle Obama, a mulher do Obama, né? E então eu fiquei um tempo sem comer né, sem comer nenhum animal, nem peixe, nem nada, mas ficou muito difícil socialmente. Então eu abri mão, digo, vou abrir mão para os frutos do mar, que parecem, assim, são seres, têm sensibilidade também, mas são mais primitivos, né? Primitivos. Você não peixe mesmo, então eu abri mão para isso. Às vezes fico meio assim para o bicho que também queria viver, o direito da vida, né? E aí fico pensando, às vezes, o peixe estava lá, você foi, matou o bicho. Mas isso aí eu superei, viu? Essa parte. Então eu abri, hoje eu tenho o peixe, frutos do mar, eu como, e a carne vermelha e frango também, não. Esses animais são mais, parecem ter uma inteligência maior, eu evito. Bebida, só um vinho, um whisky, cerveja? Não, bebida eu gosto de caipirinha. Eu gosto de uma coisa que agora eu descobri a caipirinha de Lima, depois de muitos anos, Lima da Peça, eu tomava caipirinha de limão. A caipirinha clássica. A clássica, limão. Aí depois limão, muito açúcar e cachaça. Açúcar e cachaça, gostava. Tinha a caipivódica também, né? Mas uma amiga minha que trabalha na Adolfo Lutz com parte química, ela falou que a vodka tem uma química muito deletéria para o organismo, que a cachaça é mais saudável. E aí eu cortei a vodka. Os russos estão todos mortos. Os russos estão mal, eu não sei. Estão lá, o Putin está fazendo guerra, acho que é muita vodka aqui. Teve lá o russo. E eu gosto de uma caipirinha. Pratica esporte? Olha, eu já pratiquei. Levanta o copo? Não, eu fiz durante a minha vida, fiz judô, fiz judô, karatê, capoeira. Eu nunca fui muito longe, porque mudava tal, mas praticava, fazia isso. Uma época joguei tênis também, e aí depois você fica difícil, horário tal, e quadra. Bem, mas atualmente eu estou fazendo uma hora de esteira, todo dia. Isso eu faço. Todo dia, religiosamente. Mas você mora na praia, não era melhor fazer uma... Pois é, mas aí que está a vantagem da esteira. Quando assim, o tempo está legal, está bom, eu vou fazer minha caminhada também na praia. Sei. Mas como às vezes você está com tempo mais principalmente durante a semana, você está com tempo mais limitado, e é mais fácil. Você marca uma hora ali e tal, você já está em casa mesmo e fica mais, porque senão você tem que sair, vai até a praia, volta, tal. É sempre uma demora a mais, né? Mas eu faço isso. É isso aí. Sobreira, estamos chegando aí já ao final desse nosso bate-papo. Estava bom, né, rapaz? Estava legal, e a proposta é exatamente essa, né? Ou seja, transformar a coisa num bate-papo, numa conversa entre amigos, entre colegas, né? E a gente tenta extrair esse lado humano, esse lado pessoal de João Sobreira Moura. Esse é o nome do meu avô. Seu avô, né? Meu avô lá de Pernambuco. Exato, neto, tá? Né? Neto, foi posto em homenagem. E o seu pai, João? Meu pai era seu pai tinha outro nome. Raimundo Sobreira de Moura. Raimundo. Legal. E aí, quais são os seus planos para o futuro? O que João Sobreira Moura Neto tem, né, de expectativa, né, para esses próximos anos aí? Olha, tenho aquele jurista, né, que fez parte do Supremo Tribunal, Aires Brito, você conhece? Aires Brito, sergipano. Sergipano, Aires Brito. Um poeta. Ele é um poeta, para mim é um dos maiores juristas aí que nós já tivemos e temos, né? Ele tem uma frase, ele viu quando ele tinha 20 e poucos anos, ele escreveu, e a frase é mais ou menos assim, ele disse, eu não tenho planos, não tenho objetivos, eu tenho princípios, e com eles eu não sei onde vou chegar. Chegou a fazer parte foi o ministro do Supremo, o máximo que se chega
numa carreira jurídica, né? Ministro Supremo. Então ele não tinha muitos planos, mas tinha princípios. Então eu tenho, apesar de já numa idade já que a gente tem menos para frente do que temos para trás, né? Já chegando aos 70 anos, a gente tem mais... É um menino. Pois é, um garoto. Os Então padrões de hoje é um menino. Eu vivo o dia a dia e, assim, obedecendo os meus princípios, os meus caminhos. Naturalmente, aqui, já mais uma objetividade, por exemplo, nós estamos aqui na PM, eu pretendo continuar na PM, e essa vida associativista me deu muito retorno em termos de conhecimento de pessoas. Você é uma dessas pessoas, muitas pessoas que a gente tem o prazer de conviver, né? E de conhecimento e de convívio mesmo. Então, eu pretendo continuar aqui na PM. Estou no meu consultório ainda, diminuir o ritmo, mas é uma coisa que eu tenho prazer também, e de estar no consultório e sentir que eu me preparei para aquilo. Eu sentiria assim, eu fico meio triste quando penso, digo, será que eu vou parar? Me dá uma certa tristeza, digo, puxa, eu trabalhei nisso a vida toda, me preparei para isso e de repente abandono. Então é um vínculo assim que eu não pretendo, não tenho planos que eu diria de saber. Espero ter saúde para poder continuar. Mas, sobrinho, então você veio para São Paulo, lá para o Vale do Ribeira, depois voltou para o Rio, depois arrumou a namorada no Rio, em Santos, aí veio para Santos. E aí, como é que foi o ingresso na APM, essa vocação associativista, né? Você foi para lá, para a Regional de Santos, inclusive eu soube que você foi agraciado com um troféu, uma coisa, por uma participação lá no Comitê de Oftalmologia da Regional de Santos, né? Não, o que aconteceu foi que, quando eu me casei, a ex-mulher, ela fazia parte já da Associação dos Médicos de Santos. Hoje é a PM Santos, na época era a Associação dos Médicos de Santos. E quando nos casamos, ela disse, olha, você já vai entrar. Então, na verdade, eu entrei como dependente dela, já estava, e comecei a participar. Lá Santos sempre teve festa, tipo uma piscina e tal. Então, comecei a participar ali. E nessa participação, lá tem o departamento de oftalmologia, tem vários departamentos das especialidades, né? Quase, não digo todas, mas dessas 50 e pouco, tem pelo menos uns 40 departamentos de especialidade, já tinha. E eu fiquei, me aproximei do departamento de oftalmologia. Lá nós tivemos, o que eu digo, eu assistia aulas dos maiores professores do Brasil, que a maioria estava aqui em São Paulo, até de fora foram dar aulas lá, então foi muito rica essa participação no departamento de oftalmologia. E participando, eu tinha um departamento, os colegas, e tinha uma diretoria do departamento. Eu entrei na diretoria, chegando até a presidência do departamento de oftalmologia. Isso, eu digo, aí que eu comecei, foi o meu primeiro cargo assim, oficial dentro. Eu até trouxe uma plaquinha, você falou o troféu. Na verdade, eu fico muito feliz, isso para mim é uma homenagem singela, né? Mas que para mim diz muito. Honrosa, né? Que foi o início. Aqui está o colega João Sobreira, nossa homenagem pela sua dedicação ao Departamento de Oftalmologia durante o biênio 93-95. Eu entrei, então, em 93, foi minha primeira participação como presidente do Departamento de Oftalmologia. O que, assim, eu fico muito contente porque a gente conhece os colegas dentro da sua especialidade. Não é lógico, você conhece e tal, mas o colega da especialidade, ele conhece mais onde você se localiza. E você tem o reconhecimento dos colegas, você chegar de fora, quer dizer, cheguei do Rio, você numa cidade, já, muitos oftalmologistas, o departamento, os colegas indicarem você para a presidência, foi assim, eu achei uma honra muito grande. E aí, no final, me deram essa marca, essa plaquinha aqui, essa placa, que marca, então, o início. E daí para cá, eu não fiquei um dia sem estar na diretoria, lá em Santos. Depois vim aqui para Defesa Profissional, aqui foi o Dr. Florisval, me convidou, juntamente com o Marum, ficamos aí 2 gestões como diretores de defesa profissional.
trabalhamos muito, o Marum sempre nas reuniões com o plano de saúde, fomos a Brasília, contatos com parlamentares, então foi muito ativa essa minha estada no departamento na diretoria de defesa profissional. Depois fui chamado para a vice-presidência, com o Dr. Zé Luiz, e fiquei, onde permaneço hoje, como primeiro vice-presidente da APM. Pretendo participar, vai dar uma mudança agora, mas eu pretendo continuar. E isso aqui eu trouxe porque marca o meu início, né, fazendo então 30 anos completos de associativismo, sem perder um dia, né? Sempre participando. E antes disso, quando eu me formei lá no Rio, durante a residência, eu já entrei na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio também. Na época era a Social Médica. A Social seria o correspondente à PM. Depois hoje tem a SOMED e tal, mas na época era a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro também. Então, eu já fazendo a residência, porque na época, para você ter o título especialista, você precisava participar da associação, da federada. Para você ter a BB, lá no Rio era essa associação, aqui a PM. Muitos colegas entraram porque o título você não conseguia. Quem fornecia o título era a Associação Médica Brasileira através das suas federadas. Depois isso foi mudando. Tá? Então, eu comecei lá, mas chegando aqui já entrei lá na Associação dos Médicos de Santos. E nesse período aí a gente teve muita luta, né? Muita briga. Você tem alguma assim que se destaca, né? Porque não só em época de eleição, que é um momento mais nervoso, né, da vida associativa, né, porque... Exato, mas mesmo durante, né, essa participação política que a APM teve, com passeata, etc., o que você marcou parece muito... que sempre gostou. Eu gostei. Eu vi umas fotos suas aí em cima de caminhão. Com megafone, né? O que marcou muito foi 2013. 2013 foi muito marcante. A APM, praticamente aquele movimento que veio e acabou desembocando na queda da Dilma, né, do impeachment, aquela coisa toda. Nós não tínhamos essa finalidade mas protestávamos contra a situação da saúde, em defesa da saúde, da questão da legalização dos mais médicos, e fomos para a rua. Nós fomos pioneiros, grupos grandes, organizamos, fomos até a Paulista. Então, com certeza, nós fizemos os primeiros movimentos. Aquilo foi muito assim, quente, né? Foi uma movimentação, vários colegas, a gente na rua chamando as pessoas, e aquilo desencadeou, lógico, não fomos nós que começamos assim, mas foi talvez uma estopinha, alguma coisa que a sociedade começou a questionar, né? A questionar. Nós começamos, cada setor começou a questionar o que estava acontecendo, né? E aquilo foi num crescendo, movimentação, que houve uma mudança muito forte política, né? Entrou o Temer depois e tal, mas acho que esse período aí marcou muito a gente. E as nossas idas a Brasília, na Câmara, discutindo projetos, e isso aí também foi muito marcante. Tá ótimo, então. Sobreira, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer muito grande, né, participar dessa conversa intimista aqui com você. E você é muito franco, muito aberto, muito nudes. Nudes, tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer mesmo.